Boa tarde, sétimo ano. Vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje vamos falar um pouco aí sobre a região norte, né? Sabemos que o território brasileiro é dividido aí em 5 regiões e hoje a gente vai conhecer aí um pouco sobre a região norte. Então, começando aí, né, temos aí o panorama da região, né? Que são aí algumas características importantes sobre essa parte aí do território brasileiro, né? Em relação aí à região norte, ela é composta por 7 estados, né? Quais são os 7 estados que compõem essa região? Temos aí o Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, né? Então, tá aí o mapa, né, de 7 estados que compõem aí a região norte. É a maior região do Brasil em extensão territorial, certo? Representa aí 42,7% do território nacional. Então, preste atenção. Ela é a maior região do Brasil em extensão territorial, ok? É a segunda região menos populosa do país, né? Então, em relação à população, né, dá para ver aí que é bem reduzida, né? Que representa aí nas das cinco regiões, a segunda menos populosa. Então, ela possui aí a maior extensão territorial e está classificada aí como a segunda região menos populosa do país. Possui cerca de 16 milhões de habitantes, onde a maioria da população vive nas cidades, né? Então, vive na cidade aí devido às dificuldades de sobrevivência na floresta amazônica, né? Então, a floresta, ela traz aí muitas dificuldades, né, para a ocupação humana. Então, as pessoas procuram aí as cidades para se acomodarem. Em relação aos seus aspectos físicos, né, temos aí o clima, que é o clima da região é marcado predominantemente pelo clima equatorial, né? Então vai ter uma grande influência aí da floresta equatorial. Então o clima que se destaca na região norte é o clima equatorial, onde as temperaturas médias, né, oscilam aí entre 24 e 26 graus Celsius, né? As chuvas são constantes devido à alta evapotranspiração da floresta amazônica, né? Então, as chuvas são constantes aí devido a essa evapotranspiração, né? Porque por causa das altas temperaturas, né, elevada, emite aí uma grande quantidade de vapor de água, né, na atmosfera ao longo do dia. Tendo sua formação influenciada aí pelo clima, né? A floresta equatorial amazônica abrange todos os estados da região norte, né? Então, todos os estados da região norte aí são abrangidos, né? Fazem parte aí da floresta equatorial amazônica. Ok, gente? Então, destacando mais uma vez aí, o clima predominante na região norte é o clima equatorial. Em relação à sua vegetação, no território brasileiro, a área que abrange a floresta amazônica é chamada aí de Amazônia Legal, né? Então, o território, né, que abrange toda essa parte aí da floresta é chamada aí de Amazônia Legal, onde a floresta apresenta diferentes estratos, ou seja, diferentes tipos de vegetação, onde temos aí a mata de igapó, né, que encontra-se nas margens dos rios e está alagada durante todo o ano. Então, essa mata de igapó aí, ela fica à margem dos rios, então, totalmente alagada aí durante todo o ano. Temos a mata de várzea, né, que apresenta árvores de grande porte e alaga durante o verão, né? Então, aqui já é diferente, ela só é alagada aí durante o verão. E temos a mata de terra firme, que essa daqui nunca fica inundada, né? É caracterizada pela superfície plana, ok? Então, aí a floresta apresenta diferentes estratos, né? Onde temos aí 3, mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme,
certo? Tem a imagem aí ao lado, mostrando para vocês, né? Cada uma dessas áreas aí. Mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme. E temos aí mais acima, floresta semi-úmida. Em relação ao seu relevo, apresenta uma estreita faixa de planície, né? Há uma extensa faixa compreendida por depressões, né? Entre aí o Planalto das Guianas, que fica em Roraima, e o Planalto Central brasileiro. Nessa região aí, predomina um relevo plano com suaves ondulações nas depressões. É no maciço das Guianas que se encontra o Pico da Neblina, que possui aí 2.993, né? 2.993 metros de altitude, aliás, né? Que está localizado na fronteira do Brasil com a Venezuela, né? Então, gente, aí na região norte é onde está localizados os picos mais altos, né? Os pontos mais altos do Brasil, né? Onde temos aí o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, né? Os dois são localizados aí na região norte, onde o destaque maior é o Pico da Neblina, né? Com sua altitude aí de 2.993 metros de altitude, que se encontra aí no maciço das Guianas, né? Que está localizado na fronteira do Brasil com a Venezuela. Em relação ao solo, né? Predominam aí os latossolos, né? Então, na região norte, os solos predominantes são os latossolos, que são caracterizados por serem profundos e pobres em nutrientes, onde as constantes chuvas vão empobrecendo, né, ainda mais os solos por meio da lixiviação, né, que é um processo aí de retirada de nutrientes pela água da chuva, que escoa em direção aos rios da região, né? Então, além dos solos já ser pobres em nutrientes, né, ainda vem aí esse processo de lixiviação para retirar mais ainda os nutrientes que existem, o pouco nutriente que ainda existe aí nos solos da região. A manutenção da floresta ocorre graças ao humus. O que é o humus? O humus é o resto lá vamos dizer, as folhas que vão caindo, né? Os galhos que vão caindo das árvores, vai fazendo com que a terra fique um pouco fortalecida, onde tipo um adubo, né? Vai ser tipo um adubo aí, onde vai ser chamada de humus, onde vai manter, né, a floresta aí amazônica, é o que faz com que haja a manutenção dessa área aí da floresta amazônica. Então, temos aí ao lado, né, os tipos de solos sendo mostrado. Temos aí latossolos ou argissolos, plitossolos, latossolos, né, e aí são os principais que se destacam na região. Mas o predominante mesmo aí são os latossolos. Em relação à hidrografia, a região é dominada pela bacia do rio Amazonas, que é a maior do mundo, né? O Amazonas é um rio de planície, o que contribui aí para a formação da maior rede de hidrovias do Brasil. Então, gente, aí em relação à sua hidrografia, né, tem o grande destaque para a bacia do rio Amazonas, que é a maior do mundo, né? Tendo como principal rio aí o rio Amazonas, que é um rio aí de planície, né? O que contribui aí para a formação da rede de hidrovias do Brasil, né? Então, o rio de planície é aquele rio onde ele é mais adequado aí para a navegação, né? Onde vai ter mais a utilização aí, como também para a geração de energia. Atualmente, a usina de Tucuruí, né, que é localizada aí no estado do Pará, ocupa a terceira colocação na classificação das principais hidrelétricas do
país, né? Então, aí, devido essa grande importância, né, do rio aí está localizado em área de planície, tem aí a construção, né, da usina de Tucuruí, né, que abastece aí, né, a população. A energia gerada por Tucuruí abastece grande parte da população dos estados, tanto do Pará, como também do Maranhão e Tocantins, né? Então, traz aí uma grande importância, né, para a população desses três estados. A construção da usina de Belo Monte, né? Então, vamos ver aí o que fala sobre essa construção dessa usina. A usina está localizada no rio Xingu, nas proximidades da cidade de Altamira, no Pará. O projeto aí da construção recebeu fortes críticas de ambientalista. Por quê? Não só também de ambientalistas, mas também de tribos indígenas, né? Não apoiam a construção da usina. Então, por quê? Que nem o ambientalista, nem os indígenas não apoiam aí a construção? Porque aí traz vários impactos para o meio ambiente, né? Os impactos ambientais e sociais, né? Segundo estudiosos, são inúmeros. Como, por exemplo, a gente pode destacar aí alguns: alterações na bacia do rio Xingu, como também a retirada da vegetação nativa, prejuízos para a pesca nativa e mudanças na fauna e na flora, né? Então, sabemos quando vai fazer uma construção, há uma transformação total daquele espaço, né? Então, sendo construída aí uma usina, então o espaço, né, natural vai ser bem devastado, vai ser bem destruído aí para poder dar espaço aí a essa usina, né? Então, fica aí a preocupação em relação aos ambientalistas, como também as tribos indígenas, né, para preservar a vegetação, porque a gente sabe que a cada dia, né, essas áreas de florestas estão sendo desmatadas, estão sendo destruídas pela ação humana. Então, a gente tem que pensar mais no futuro, temos que pensar mais nas gerações futuras, né, para ter aí uma vida mais saudável, respirar um ar mais puro. Então, uma forma, né, de permanecer com um ar mais puro é a preservação da vegetação, ok? Gente, em relação à região norte, né? Aqui são os principais pontos. Essa será a primeira aula sobre a região norte. A gente ainda vai ter mais uma aula sobre esse assunto, né? Sobre a região. Então, eu vou deixar aqui duas perguntinhas que vocês vão responder durante a nossa aula, ok? Então, a primeira é: qual o clima predominante na região norte? E a segunda pergunta é: qual tipo de solo é predominante na região norte? Então, vocês vão responder lá qual o tipo de clima e qual o tipo de solo que predomina na região norte, certo? Muito obrigada e até a próxima aula.